Então, a gente vai começar mais uma quinta psicanalítica. As últimas, elas foram preparatórias para a jornada. E agora a gente está retomando outros temas também, que também são relacionados à jornada, mas algumas outras temáticas também. Hoje a gente vai falar sobre ética na psicanálise. Um recadinho antes. A Júlia e a Keila, elas vão falar, e vocês podem ir comentando e falando pelo chat. E depois, quando a gente abrir para as perguntas, vocês podem perguntar tanto pelo chat quanto levantar a mãozinha para falar. Que aí conforme eu vou chamando, daí vocês vão falando e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, né? Às vezes consegue, mas a gente vai tentando. Então, hoje a gente vai falar sobre ética na psicanálise com a Júlia Protas, que é psicóloga, professora e coordenadora do curso de psicologia da IMED, e a Keila Jung, que é psicóloga, psicoterapeuta e professora do Instituto Horizontes. Quem começa, então, é a Júlia. Bom, então, primeiro, boa noite a todos, né? Quero agradecer o convite da Horizontes de estar compartilhando esse espaço com vocês. E também a parceria da Keila, né? Que é uma pessoa muito querida. Eu estou muito feliz, assim, de estar com ela nesse espaço para falar desse tema, né? Que une, né? Dois grandes amores para mim, que são a psicanálise e o próprio estudo da ética, né? Então, a gente conversou e a gente achou por bem fazer desse espaço um espaço, então, de trocas, de reflexões. Então, a gente também conta com a participação de vocês depois para a gente enriquecer ainda mais. Eu sempre gosto de falar, assim, que quando eu comecei a estudar ética, eu tinha um entendimento de ética que me levava a achar que a ética seria uma coisa chata, né? Porque sempre era associado para mim a ética a regras, né? Eu fazia uma confusão que é bem frequente de entender a ética como sinônimo da moral, né? Como se a ética fosse aquelas regras que a gente cumpre por bem, né? E aí eu comecei a estudar ética e comecei a ver que o próprio conceito de bem é algo a se pensar, né? E que, portanto, a ética não seria, né, essa direção para o bem, mas ela seria um processo de reflexão, um processo de construção, um processo de pensar sobre, né? Então, a partir deste momento, a ética passou a ser uma das grandes fontes de satisfação. E eu não consigo enxergar a psicanálise longe da ética, né? Porque se a ética é esse movimento da gente refletir acerca da nossa prática, da nossa construção como seres sociáveis, ela também vai versar sobre a psicanálise. Eu não vejo muito como essas duas formas não andando separadas, né? Quando eu pensei no que falar, eu pensei em trazer uma visão da ética como sendo essa reflexão acerca do papel do psicoterapeuta, né, ou do psicanalista frente ao seu paciente, frente à sociedade, à cultura, né, como uma grande forma, né? E pensando, né, a gente podia pegar, por exemplo, a própria ideia das regras do setting como sendo as regras éticas para o bem agir, né? Quando que se a gente pensar na ética como sendo apenas uma direção, a gente reduz as imensas possibilidades que ela pode trazer na nossa prática. Porque, no fundo, a ética, né, e pensando na ética vinculando a psicanálise, ela não vem para nos dizer exatamente o que é o certo, né? Ela vem para nos ajudar a pensar nessas escolhas, que sim, tendem a ser as escolhas que a gente julga que vão ser as melhores, as mais adequadas, né? E pensando, né, alguns autores, né, trazem a ideia da ética de que o sofrimento, o nosso conflito psíquico, ele teria uma relação muito grande com um problema ético que a gente não pôde resolver. Pensando no quê? Nessa ideia da ética como sendo essa adequação, essa reflexão acerca do que a gente pode ou não fazer, do que a gente deve ou não fazer, né? E existem muitas possibilidades, né? Uma das coisas que acho que contribui para a angústia de nós seres humanos é a nossa condição de escolha, né? A gente sempre pode escolher, a gente sempre pode se reinventar, a gente sempre pode criar. E toda vez que a gente cria, a gente se angustia por ter que escolher uma forma de criação, um caminho a se seguir, né? Então, pensando na ética como sendo essa ferramenta de escolha, né? De escolha de como agir e também da postura que a gente deve ter. É muito interessante, né? Eu peguei aqui uma frase do Freud vou dar uma lidinha aqui de 1912, que diz que uma das implicações
da hipótese, né, que a civilização e a origem da neurose são a renúncia pulsional, é pensar que os conflitos éticos vividos pelos pacientes são, na realidade, conflitos pulsionais que podem ser tratados em análise. Então, o próprio Freud já versava sobre essa questão dos desejos, das pulsões, das possibilidades, das escolhas, dos caminhos, né? Então, a gente vai ver o quanto existe, né, esse enlace dessas duas formas de pensar, né? A gente também pode pensar, por exemplo, que a ética, ela vai ser essa reflexão também baseada no nosso conjunto de crenças e regras superegóicas, né, acerca de certo e errado. Talvez não exista um certo e um errado universal para todos, mas talvez existam construções de certo e errado que vão fazer com que a gente possa pensar sobre a nossa prática e também sobre o próprio papel que a psicanálise pode ter, né, como uma ferramenta na nossa cultura, né? E aí a gente vai ver que quase todos os autores, eles versam sobre essas construções das escolhas, né? E pensando então na ética como uma ferramenta da técnica psicanalítica, da parte até mais clínica, eu tenho um registro aqui de um artigo da Viviane Monsdorf, que é da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que ela propõe características de um psicanalista, de um psicoterapeuta ético, né? E a primeira característica que ela coloca é que um analista precisa ser uma boa pessoa. E aí a gente pode refletir sobre até o que seria ser uma boa pessoa, né? Porque o bom, ele é totalmente, né, reflexivo. O que é o bom, né? Eu entendo que quando ela diz que o psicanalista precisa ser uma boa pessoa, é que dentro desse, ocupando esse papel, a tentativa, né, é que essa produção possa fazer a diferença, né? De que o psicoterapeuta, o psicanalista possa gerar uma diferença, possa impactar na vida e nos meios que ele circula de uma forma a produzir, né? O bom talvez seja um assunto para uma outra quinta psicanalítica, né? E ela coloca a ideia do respeito pela verdade, né? E acho que nós vivemos, né, circulando a verdade real e a verdade interna dos pacientes e a nossa própria verdade, né? A gente vive com várias verdades, né? Porque o que é a verdade, o que é a vida, senão essa interpretação que eu tenho acerca dos fatos, dos meios, né? As introjeções que eu faço, né? Eu sou fruto do quê? Eu sou fruto de uma realidade ou eu sou fruto daquilo que eu internalizei, interpretei como sendo a minha realidade, né? Então, essa verdade, ela é tão importante porque quando a gente está na frente de alguém, a gente está escutando aquela verdade, né? Que é uma verdade genuína, por mais que talvez não seja a minha verdade, ou talvez não compartilhe dessa verdade. Mas esse respeito por esta verdade é realmente algo que eu considero de uma postura eticamente adequada, fundamental, né? Da gente poder respeitar esse mundo, essa visão, essa verdade, né? Ela fala muito das questões inconscientes, e aí entra aquela premissa básica que tá todo mundo super cansado, eu acho, mas que a gente sempre vai falar, que é da gente poder se conhecer, né? Quem gosta da psicanálise, quem é um psicoterapeuta de orientação psicanalítica, quem é um analista, também precisa poder se conhecer e mergulhar pelos seus próprios processos inconscientes, né? Como é que a gente ouve uma verdade se a gente não ouve a nossa, né? A nossa verdade também quer falar, também quer gritar. Quando há grito, há ruído. E aí a gente não escuta o outro, né? Para a gente poder fazer uma escuta, a gente precisa ter acalmado e silenciado a nossa própria, né, verdade, ou dar visibilidade para essa verdade, para ela não precisar gritar tanto, né? E aí tem uma palavra legal que o pessoal sempre fala quando fala da ética na psicanálise, que é a tal da neutralidade, né? Que eu particularmente não gosto tanto de usar. Acho que a neutralidade parte de uma ideia que não é dos humanos, né? Porque o neutro é aquele que é zero. E a gente não é zero, né? A gente se implica, a gente se impacta. Acho que a imparcialidade ou a neutralidade possível, né? São dois termos que eu acho que me agradam mais. Porque eu acredito que a psicanálise, ela também é vínculo, ela é troca, ela é relação. E se ela é troca, se ela parte do pressuposto de algo que se constrói, ela não vai ser neutra. Ela deve ser imparcial, né? É essa ideia da gente poder também entender que a imparcialidade, ela é fundamental para enxergar a verdade, para enxergar o outro, para ter essa escuta, né? E essa questão da própria, né, ideia da psicoterapia, desses processos de transgredir com algo que talvez precise dessa transgressão, né? Quando a gente fala de técnica, a gente tem regras, a gente tem métodos, né, que não devem ser transgredidos.
Mas quando a gente fala de verdades, de escutas, de objetivos, de desejos, a gente vai estar transgredindo, né? Os desejos, eles não estão preocupados com as regras, com certo e com errado. Eles já partem de algo que transgride, né? Algo que extrapola aquilo que a gente vai considerar como sendo aceito, né? Ou não. Então, para mim, a ideia de uma formação de uma psicoterapeuta, de um psicanalista ético, vai partir dessa ideia, desse respeito incondicional pela verdade e dessa postura constante de humildade, né? De reconhecer os nossos limites, de reconhecer que não existe uma verdade, de que existem formas da gente ver essas verdades e de estar nesse processo, né, analítico, psicoterapêutico, também aberto, né, para poder utilizar a ética como uma ferramenta da sua reflexão sobre o que se vai fazer. A gente não vai ter respostas para tudo, a gente não vai ter certeza, né, mas a gente vai ter, e a gente tem essa condição de refletir, de estar constantemente aprimorando, né, esse processo do pensar sobre, né. Então, quando eu dou aula de ética, às vezes acho que as pessoas estão esperando que eu traga uma tabela, assim, ó, com coisas que tu deves e não deves fazer, né. Acho que seria muito simples se assim fosse, mas acho que isso nada tem a ver com psicanálise, né. Eu acho que a psicanálise justamente não está buscando tabelas, né, está buscando novas formas de escrever, de desenhar, de riscar, de pintar e de colorir. Então, a gente precisa entender que a ferramenta da ética não vai ser a regra externa, mas ela vai ser essa construção individual e única que a gente vai estar fazendo, né, a partir do momento que a gente se implica nesse processo. E eu acho que eu já falei bastante, mas para terminar um pouco das coisas que eu estava pensando, eu queria trazer uma frase que eu achei super bonita e que eu acho que dá um gancho para ti, Keila, pelo que a gente conversou, que diz assim: a ética deriva da palavra grega ethos, que pode ser traduzida como morada. Portanto, trata-se da ética compreendida como a morada do diálogo analítico, aberta para a alteridade do paciente. Essa abertura refere-se à capacidade de receber e sustentar a alteridade radical implicada no inconsciente do paciente e no inconsciente do próprio analista. Ética entendida, por fim, como a capacidade de esperar o inesperado, de sustentar a posição instável de uma presença que deve ser também, paradoxalmente, uma ausência. Né? Essa frase é do Coelho e do Baroni de 2012. Então, acho que essa eram um pouco das minhas inquietações, assim, para a gente abrir as conversas. E agora, passo a palavra à minha querida colega Keila. Obrigada, Júlia, obrigada. Foi um gancho, sim. Obrigada, tu deixou, né? Vai ser ótimo iniciar por aí. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer, então, o convite. Brinquei com a Júlia, que ia ser um prazer fazer essa dobradinha com ela, mas agradecer o convite a Horizontes também, porque eu gosto muito desse tema, né? Apesar de não ser, assim, o meu foco pesquisa, mas eu acho que a gente lida tanto, né, com dentro desse contexto da ética, e um pouquinho do que eu esbocei aqui para tentar dividir com vocês hoje sobre o que eu pensei a respeito, eu vou chegar exatamente nesse ponto, né, de por que eu acho que, apesar da gente às vezes não estar ali debruçado sobre os livros, né, constantemente nesse tema, pelo menos eu em particular, mas eu acho que não tem como a gente dissociar a ética de psicanálise. Então, eu vou me guiar aqui um pouquinho, tá? Por esses rabiscos aqui que eu fiz, porque eu comecei pensando, assim, a ética dentro da própria filosofia, né? Como uma disciplina da filosofia, mas uma disciplina que ela está além disso, né? Ela está dentro de um tema social. Por quê? Porque refletir, debater acerca da ética é pensar, né, essencialmente o nosso estar no mundo, pensar sobre as nossas responsabilidades acerca do mundo. Né? Então, a partir disso, eu queria propor para vocês de considerarmos a conversa
de hoje, assim, sobre ética na psicanálise em 3 níveis, tá? Não necessariamente numa ordem de importância, né? Mas só como uma forma de organizar o pensamento mesmo. Então, primeiro, a ética da psicanálise. Eu acho que a Júlia falou super bem sobre isso, né? Foi pensando muitos dos aspectos que são relevantes, que dizem respeito a essa ética profissional, as regulamentações, as recomendações, as condições específicas para a transmissão da psicanálise. Né? Então, entra muito do que a Júlia mencionou, a questão do respeito, a questão da verdade, da consideração pela subjetividade. Tem temas muito importantes que envolvem a ética da psicanálise. Né? O contrato, o setting, o sigilo, a abstinência. Né? Então, eu vou avançar para um segundo nível, tá? Que seria a ética e a psicanálise. Eu vou me deter um pouquinho mais sobre isso, assim, porque são 2 campos, né, pensando a ética e a psicanálise como 2 campos de saberes sobre o humano, a sua formação, as interações, as organizações sociais, né? E esses 2 campos de saberes, eles se tangenciam, eles se articulam para compreender o humano, né? Mas são 2 campos de saberes. Então, de tempos em tempos, né, alguns desses aspectos, dessas interações entre ética e psicanálise, eles vão sofrendo naturalmente alterações, né, por questões históricas que se atravessam, que atravessam a cultura, por desenvolvimento tecnológico, né, como a gente estava falando um pouquinho assim antes de iniciar mesmo essa conversa. Então, por exemplo, os gregos, né, antigo, e a Júlia cita, né, a etimologia ali da palavra ética, né, que vem desse grego, né, os gregos antigos, eles viam a ética como algo, profundamente, né, um saber profundamente ligado à eudaimonia, né, à felicidade, à vida boa, ao bem viver. Né? Então, assim, ela se referia aos cuidados para assegurar que a vida fosse boa. Né? O Epicuro, por exemplo, né, um outro filósofo, ele entendia que a ética tinha uma relação com o autocuidado. Né? Então, ele acreditava que a filosofia seria o melhor caminho para se chegar a essa felicidade, a essa eudaimonia, né? E que a gente precisava se libertar dos desejos, né? Porque tinha a ver com o prazer, né? A ética, ela estava ligada à felicidade através dos prazeres, mas existiam os prazeres estáveis, né? Que é uma ausência de dor, de perturbação, né? E aquele prazer que é mais instável, ligado às alegrias, ao gozo. Tá? Então, num salto histórico, só para trazer mais um exemplo assim dessa questão como saberes diferentes, né? A gente pode chegar, por exemplo, ao Kant, né? Que também foi um filósofo que se debruçou assim sobre essa temática da moral, né, da ética, e ele via um pouquinho diferente. Ele dizia assim que a ética, né, a moralidade, ela está ligado a um agir reto, né? Para ele tem a ver com ação, e que o agir reto, né, ele exige que a gente viva dentro da lei. Né? Então, ele trabalhava com conceitos sobre o bem e o mal, né? Ele dizia que o bom significa obedecer às regras, obedecer às leis. Né? E lei é uma coisa que é muito importante também quando a gente leva essa questão da ética para o campo, para a área da psicanálise. Né? Então, mas voltando ao Kant, ele dizia assim, que é preciso fazer o certo, né? Diferente dos gregos, ele já não fala mais do bem viver, mas de uma ética relacionada a alguma ação. Então, ação para o Kant regulada pela razão. Né? Ser ético para ele é abdicar das vontades e agir guiado pela razão. Né? E aqui, então, a gente tem um ponto de encontro com o Freud, porque para ele a ética
ela é constituída a partir de uma lei, né? Qual lei? A lei da castração, a lei da proibição, que é necessária para regular os nossos instintos, né? Aquilo que essas forças tão primitivas, né? que vem, né? Se a gente não regula, né? A ação é caótica. Então, a gente pode pensar assim que a própria teorização da sexualidade, né? Que o Freud também está se referindo, quando teoriza a respeito da sexualidade, ele está se referindo a uma ação, a um agir. Né? Vamos lembrar assim, que todo o desenvolvimento da libido, né, quando ele culmina numa exogamia, né, aquele agir sexualmente fora, né, da sua tribo de origem, né, essa ação de ir em busca do outro, né, de regular a questão do incesto, né? A sexualidade, a lei proibitiva que diz que a sexualidade ela não pode ser exercida à vontade, né? À mercê da vontade, porque assim, com a mãe não, com o pai não. Né? Então, a gente está falando também de uma ação, né? De um agir conforme a lei, né? Não mais nesse campo kantiano, mas dentro da psicanálise, né? Então, sobre esse tema da ética e da psicanálise, a gente também pode lembrar, daí, falando mais em termos psicanalíticos, da ética do cuidado, né? Que está apoiada fundamentalmente nas ideias do Winnicott. E também tem um filósofo que acompanha um pouco, apesar dele sempre ter feito muitas restrições em relação à psicanálise, as ideias dele não vão muito longe das ideias do Winnicott, que é o Levinas. Mas, voltando assim, para o Winnicott, né, para que um bebê exista, ele depende dos cuidados maternos. Né? Então, são esses cuidados que asseguram no começo, né, ao bebê, o seu próprio existir. Né? Eles fornecem uma provisão ambiental. Então, o cuidado é a experiência humana, de acordo com o Winnicott, primordial, essencial, né? Para que no futuro a criança tenha condições de se inserir nas interações sociais, lidar com os embates, com os dilemas, com as disputas. É necessário ter desenvolvido o sentimento de existência antes de mais nada. Para ser alguém, ele tem que primeiro existir. Para ser capaz de reconhecer a realidade do mundo fora de si, levar em conta o outro, desenvolver alteridade, que é um conceito muito importante dentro da ética, é preciso ser capaz de estabelecer relações de objeto, né? Entra o outro. A ética é uma temática que envolve a relação com o outro. Né? Por isso que as relações iniciais, as mais primitivas, elas são tão importantes, inclusive para criar condições éticas. Então, um bebê, antes de ser agente, lembrando Kant, aquele que age, aquele que pratica a ação, ou antes de ter uma boa vida, como os gregos falavam, né? O bebê precisa existir. E isso acontece com a ação da mãe, uma presença viva que cuide da existência desse bebê, que assegure a existência desse bebê. É assim que a ética pode ser compreendida como uma ligação estreita com a responsabilidade. A Júlia falou disso, né? Respeito, responsabilidade, enfim, consideração pelo outro. Só para não deixar de tocar no Levinas, né? Porque eu acho que tem esse flerte aí, né? Ele tem um livro chamado Os Ensaios sobre a Alteridade. Então, ele diz que a relação ética com o outro, né, ela implica uma dimensão de responsabilidade e que isso se dá pela palavra, né? Então, a palavra também é a forma como essa relação com o outro vai se dar numa relação terapêutica, né? Para ele, Levinas, o sujeito ele é responsável por convocar o outro
como um interlocutor. Né? Vocês veem que esses termos eles vão se implicando, né? Eles vão se conectando. Tudo isso que a Júlia mencionou está conectado nessa rede que vai dando uma base, né? Uma condição para um viver ético. Né? Então, ainda para o Levinas, compreender uma pessoa já é falar-lhe. Né? Estabelecer essa disposição para compreender já é falar. Né? Então, segundo ele, o rosto, por exemplo, o rosto representa a existência do outro. Né? Mas não é só uma imagem, mas é uma dimensão. Esse outro, a imagem do outro, é uma dimensão da alteridade com a qual ele vai ter que reconhecer e com a qual ele vai ter que lidar. Né? Então, isso é o que eu penso assim da ética e da psicanálise. Mas, por fim, eu queria poder mencionar que é o tema, né, propriamente dessa sala, desse bate-papo hoje, dessa quinta psicanalítica, que é a ética na psicanálise. Né? E aí, diferente desse outro nível que eu estava falando, né, já não são dois campos de saber, né, mas um só. Então, falar de ética na psicanálise é uma ideia indissociável, tá? Porque está muito, muito além daquilo que é um conjunto de técnicas ou de recomendações. A psicanálise, nesse sentido, ela é uma ética, né? Na medida em que é um constante exercício de reflexão. A Júlia também mencionou isso, né? E mais, uma reflexão sobre os fundamentos e motivações das nossas ações. A psicanálise, vamos lembrar, ela se inaugura questionando os pressupostos éticos tradicionais de uma época. Como? Bom, a partir da descoberta das determinações inconscientes sobre a ação humana. Né? Até mesmo um questionamento, ela colocou em suspeita essas convicções acerca do próprio bem dentro do ser humano. Né? Então, a radicalidade da ética na psicanálise é o fato de ter noção, do sujeito ter noção sobre o próprio desejo. Isso é muito radical. Né? Essa proposta é muito radical. Que a psicanálise ela traz essa possibilidade de que o sujeito possa conhecer mais e mais sobre os seus desejos e assim produzir atitudes de reflexão que fundamentem as suas ações. Não mais a partir de costumes ou princípios, né? Mas em conformidade com o próprio desejo. Ela apresenta, então, uma compreensão a respeito, a Júlia também mencionou, da singularização, né, da subjetividade daquilo que é da ordem das particularidades da relação do indivíduo com a lei, com a ética. Né? Ela enquanto campo de saber, assim, ela convida para que se investigue esse universo que nos habita, assim, que é o universo da falta. Né? A lei produz uma falta, a lei que diz, né, com teu pai não, com a tua mãe não, a lei que castra, né, ela está produzindo uma falta. Então, expandir essa relação com aquilo que causa o desejo é expandir a relação com aquilo que nos falta. Né? Então, a psicanálise, a prática psicanalítica, ela é sempre uma tentativa de levar o sujeito para uma relação ética com o próprio desejo. Né? Através dessa proposta de lidar com a falta, a gente tem o fundamento daquilo que é o nosso fazer, são as nossas ações. Né? Enfim, assim, eu vou ficando por aqui. Eu acho que também, só para deixar assim, uma abertura aqui para que a gente possa conversar, né? Porque a Júlia falou dessa questão eu acho que da responsabilidade, né, Júlia? Eu acho que tu chegaste a mencionar um pouco sobre isso, e isso eu acho que é um problemão hoje em dia,
né? Porque o ser humano contemporâneo, ele está o tempo inteiro, e a gente pode discutir, talvez seja tema até para um próximo debate, né? Por que isso? O que acontece? Do ser humano está o tempo inteiro tentando se livrar dessa angústia do viver, né? Se livrar da responsabilidade de arcar com ela, né? Existe um desejo de eliminar a inquietação em vez da gente se indagar sobre isso, né? E aí a gente nem se dá conta, né? Justamente que é essa indagação, é essa reflexão que faz a vida parecer menos vazia, né? Menos insignificante, né? Mas escapar dessa responsabilidade de se confrontar com isso, de pensar sobre isso, me parece que tem sido o motor assim da contemporaneidade, né? Enfim, eu acho que me alonguei, não sei quanto tempo eu levei, mas espero que a gente tenha tempo para conversar, né? Não, ficou dentro do tempo, assim, acho que... E temos bastante tempo para conversar também. Antes do pessoal se aquecendo, fiquei pensando assim, Keila, que o quanto a gente também está aqui falando de algo que, de fato, é instigante, né? Assim, a ética justamente é esse compromisso, né? Que ele é clínico quando a gente está falando de uma ética profissional, mas ele é de vida quando a gente também fala de uma ética do viver, da cultura, da sociedade, e a psicanálise se atravessando como essa ferramenta também de questionar sobre tudo isso que tu traz, né? Da vida, né, das regras, né, dessas satisfações que são impeditivas, porque precisamos, né, do não para se estruturar e para conviver, mas o quanto o não, né, também gera, né, essas questões todas, assim. E quando tu traz o Levinas, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dele, né, e quando eu li sobre a ética da alteridade, eu ficava pensando, gente, mas é justamente o que a psicanálise também está se propondo de uma outra forma, né? Essas expressões da corresponsabilidade, da não neutralidade, né? Da existência do outro. E é isso que eu fico pensando, assim, né? Dessa ética como sendo essa ferramenta da gente se vincular, né? Da gente também validar essa existência como diferente da minha, mas fundamental para a existência da minha. Né? Assim, do quanto a nossa própria noção de quem somos e o que fazemos está relacionado a todos esses vínculos, né? Então, quando as pessoas às vezes falam, mas a ética é uma coisa chata, é porque eles não estão entendendo do que a gente está querendo falar, né? Porque, no fundo, a ética é essa formiguinha que pode ser utilizada como um processo para essa vida, né? Para essa vida construída, né? Para essa vida de todos nós. E acho que essa questão da responsabilidade, que eu citei rapidamente, é porque, de fato, a gente tem responsabilidades, né? É isso que faz com quando a gente se introduz, né, no processo secundário, né, no princípio da realidade, de poder compreender as frustrações e esse desenvolvimento. Lidar com as frustrações é poder também lidar com as escolhas e com as responsabilidades, né, as consequências dessas escolhas. Como pensar na psicanálise dessa forma, assim, né? Que responsabilidade é essa, né? Pensando até como essa ferramenta de questionamento da cultura, né? A gente vê, assim, o quanto também é da nossa responsabilidade pensar sobre coisas, né? Questionar padrões, questionar leis, questionar regras e formas de relacionamento, porque isso também vai gerar, poderá gerar, uma vida melhor, né? Uma vida... Como os próprios gregos, então, trazem, né, essa ideia da ética como uma ferramenta do bem viver, né, como uma ferramenta de relações. Então, eu achei bem legal, assim, gosto de pensar sobre isso, assim, e até um dia quero te ouvir mais falando do Levinas, porque eu, de fato, acho a teoria da alteridade extremamente rica, né, e importante para esse nosso pensar. Não sei se... alguém tá... tem aquele recurso de levantar a mão também, né? Isso. Então, pode escrever no chat, pode levantar a mão, que a gente dá a palavra. Mas... Diga. Eu fiquei pensando, você estava falando, fiquei pensando em várias coisas, assim, né? Em relação à psicanálise. Principalmente, acho que porque quando eu penso psicanálise, eu sempre penso sujeito e constituição psíquica, né? E é o que a gente, quando a gente
estuda, pensa e vai, às vezes, por temáticas completamente diferentes, a gente sempre se depara com a questão do sujeito e a constituição psíquica. E eu sempre pensei um pouco na ética, nesse lugar de pensar a autonomia do sujeito, né? De conseguir olhar que ele é responsável em termos de busca, né? Então, acho que a gente entendeu esse lugar de não saber, eu acho que é muito importante quando a gente fala de ética, assim, né? De que hoje, por exemplo, a gente tem vários conceitos que estão sendo revisitados, que estão sendo repensados, né? Não consigo pensar, por exemplo, numa teoria antes da clínica, que eu acho que entra no que vocês estavam dizendo, que a Júlia está falando da cultura, né? Então, eu sempre penso na ética quando a gente pensa no sujeito junto, né? Assim, no sentido de valores, priorizar o protagonismo desse sujeito. Acho que muito mais do que a gente... E, claro, quando a gente pensa em neutralidade, acho que a gente pensa um pouco isso também, né? Que a gente tem que ter uma certa neutralidade, mas a gente está implicado também nessa relação desse setting, né, terapêutico. Então, eu sempre penso um pouco mais amplo também nessa questão do ético, estético, político, assim. Aí, queria até ver se vocês falam um pouquinho mais sobre isso, assim, né? Desse compromisso com essa atenção de tentar ver o sujeito como que ele não é formado por apenas um viés, né? Mas que ele é o tempo inteiro intercambiado. Eu sempre penso que a gente está dentro de um cruzamento, né? Então, por exemplo, sou mulher, sou feminista, enfim, e vou perpassando, né? Essa minha construção, minha constituição de formas diferentes. Então, eu sempre penso que a gente localizar e fazer uma rede, não só em termos falando já de tratamento, assim, né, por exemplo, uma rede de saúde, enfim, mas nessa rede que nos permeia, é como se fosse uma concha de retalhos, assim, né, então a gente tem várias partes que a gente precisa colocar, enfim, e eu estava lendo hoje de tarde um texto, né, e eu estou estudando muito a Glória Anzaldúa, então eu cito ela agora, eu tô apaixonada por ela, então eu cito ela em todas as coisas que eu falo, assim, né. Só que ela fala do escrever, e eu pensei muito, e estava pensando na nossa atividade hoje, eu pensei muito em relação a isso. Ela fala que no escrever, ela coloca ordem no mundo, coloca nele uma alça para poder segurá-lo. Aí ela fala, escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. E eu acho que é isso que a gente acaba sendo um pouco também, né? Esse papel, em termos, se a gente for fazer analogia da escrita com a fala, né? De ser um lugar também que as coisas podem ser ditas, podem ser trabalhadas, podem ser trazidas, né? É isso, acho que eu até falei demais. Mas, Lise, deixa eu ver se tu foi falando coisas super importantes, assim, que daí eu fui fazendo uma associação livre, assim, né, e que, aliás, isso é uma regrinha aí que é bem importante para que a gente possa também se deslocar, assim, né, desse lugar de estar sobre o poder do outro, né? Estou pensando num tratamento, assim, num processo psicoterápico, né? Em que um sujeito chega, né? Entendendo, numa relação assimétrica, né? Entendendo que o outro, né? O terapeuta, o analista, tem um poder de conhecer sobre ele, o paciente, né? E se coloca nessa relação assimétrica, né? E esse deslocamento que vai se dando, na melhor das hipóteses, né? É o que se busca, né? Se deslocar dessa relação, deslocar o poder dessa relação, né? E que o sujeito possa cada vez mais assumir esse protagonismo, né? Tu falou, assim, da própria vida, de que ele é o sujeito que melhor sabe sobre ele, mas ele descobre isso através de uma relação com o outro, onde o caos se organiza, né? Os instintos se organizam através da linguagem,
né, que põe ordem, que põe código, né, para aquilo que é da ordem dos instintos, quando esse poder se desloca para o paciente, isso é que é essa expansão, esse conhecer reflexivo do próprio desejo, né? Isso se dá pela associação livre, né? Pela linguagem, por essa associação que vem, né, nesse campo. Por isso que eu acho que eu gosto muito de pensar em ética e psicanálise, né, como saberes que não se desacoplam, né? Mas quando a gente precisa organizar o pensamento, às vezes de um ponto de vista, né, teórico, enfim, a gente pode fazer esse recorte, assim, né? Ética e a psicanálise, ética da psicanálise, né? Mas eu acho que o fazer clínico, por exemplo, a gente não para mim é muito difícil pensar fora desse âmbito, assim, né? A psicanálise como uma ética, porque ela vai buscar isso que tu comentaste, né, sobre essa constituição psíquica, né? É um sujeito se formando na sua singularidade, né? Tu falou de retalhos, né? Eu gosto mais da imagem de um blend, né? Um blend é uma coisa que tá mais, né? Que tem aquelas massinhas de modelar, cada uma de uma cor, assim, que tu vai misturando e tem uma cor que é única ali, né? Então, esse blend aí da subjetividade que acontece dentro desse âmbito social, né? Mas é preciso, na constituição desse sujeito, dessa subjetividade, que algo se inaugure a partir dessa relação com um outro, né? Que vai ajudá-lo a fazer essa mediação com a realidade, a lidar com a lei, a lidar com a alteridade. Então, enfim, essa é a responsabilidade que o sujeito, que eu me refiro, que o sujeito assume, assim, quando ele traz o poder sobre o próprio desejo, né? Não é agir de acordo com o desejo, do jeito que bem entender, né? Expandir o conhecimento sobre o desejo, se apropriar dele, não é fazer o que der na telha, né? Mas ao contrário, saber que o desejo se inaugura a partir de uma falta e uma falta inaugurada a partir de uma lei, né? A partir de uma proibição, de uma castração, né? De algo que diz não para o desejo, né? Enfim. Eu fiquei pensando, assim, complementando um pouquinho o que tu trazes, assim, Keila, do quanto para essa relação e para esse espaço e essa autonomia ser construída, precisa também ter algo nessa relação que permita que essa história seja contada, escrita, validada e traçada, né, no único que ela é, né? E por isso que quando também a gente pensa sobre o papel nosso, terapêutico, como terapeutas, da importância de haver esse espaço, né? Porque eu às vezes fico pensando assim, que a gente tem acesso e a gente proporciona junto, nessa relação terapêutica, uma condição de uma nova escrita de uma história, né? Não é uma história que é escrita de uma forma, mas talvez ela é uma história que é né, lida, né, com outras tonalidades. E o quanto esse espaço precisa existir, né? Eu fico pensando o quanto a gente, às vezes, no papel terapêutico, tenta se apropriar de verdades para não dar conta da nossa angústia de não saber qual vai ser o tom dessa história, né? Assim, do quanto a gente também precisa internamente para proporcionar isso para o outro, desenvolver na gente essa condição, né? De relação, de espaço, disso que a Lise traz do não saber, talvez seja um dos maiores desafios que nós temos dentro da psicanálise, é que o não saber, ele se torna, né, quase que o nosso dia a dia. E nós viemos, né, estamos imersos na cultura do tentar saber e do tentar ter regras que vão dar conta de tudo. E a gente agora está falando de que sim, existem regras dessa estruturação que vão gerar essa falta e que vão precisar, né, ser revisitadas, mas do quanto não é através dessa, né, suposta certeza que a gente vai construir essa nova escrita, né, essa nova
forma de dar visibilidade à vida do outro, né? Então, eu me preocupo muito e penso muito sobre a nossa condição de ter esse espaço, né? Deste acolhimento, ou deste holding, ou dessa condição que precisa existir até para a associação livre poder acontecer, né? Até para a atenção flutuante poder fazer o seu papel nesse processo inteiro. Por isso que quando a gente estuda as regras do setting, né? Abstinência, associação livre, né? Neutralidade, eu sempre penso assim, de que isso só faz um sentido, isso só consegue de fato servir como um método, uma técnica, uma regra, se houver uma condição humana anterior que permita que isso se desenvolva dessa forma, né? Então, eu sempre penso muito nessa questão da nossa própria humildade, do não saber, né? E de também revisitar a nossa própria autonomia nesses processos. Porque o não saber, ao mesmo tempo que nos angustia, eu acho, né? Se a gente até for pensar, hoje estamos todos imersos no não saber quando é o fim da pandemia. Isso é uma angústia, né? Quase que compartilhada por todos. O não saber, ele nos gera um desconforto. Ao mesmo tempo, quando a gente entende, né, que ele aí está, ele também nos liberta para essa criação dessas novas formas, né? Fiquei pensando nisso, assim, né? Do quanto isso também é importante. Também é ético, né? Mas aí, né, numa parte técnica. Uhum. Eu queria também, na verdade, trazer uma pergunta para a Keila e para a Júlia, né? Na verdade, não é uma pergunta, mas enfim, que elas possam falar um pouco sobre isso. Eu fiquei pensando que nós temos uma professora universitária, né, falando, e temos uma professora de um curso de formação. E eu acho que era importante a gente abordar também essa questão, acho que a Júlia falou, né, da transmissão da psicanálise, da ética na transmissão da psicanálise. Se é que a gente transmite, né, acho que é uma outra questão. Talvez para uma outra quinta. Vocês já falaram em tantas coisas para as outras quintas que eu já tô lá em sei lá quanto, né? Janeiro, fevereiro, pensando nas quintas-feiras. Mas, enfim, a questão da transmissão da psicanálise, né? E desta ética, então, da ética na transmissão da psicanálise. Acho que é interessante a gente abordar. Desculpa aí, do Grêmio tá dando um problema. Jogo do Grêmio. Antes de passar para vocês... palavrões. Mais ou menos. Antes de vocês falarem, só vou chamar a Louise, que estava inscrita para falar, daí depois vocês respondem as duas colocações. Eu também gostaria depois, tá? Tá. Lígia. Tá bem. Tá, Lígia. Deixa eu só... Tá bem, Fernando. Ah, tá. Boa noite. Eu acho uma das minhas novas paixões assim que eu tenho descoberto é a psicanálise. E acho que eu não cheguei a imaginar que eu ia entrar na faculdade da psicologia e já ia ser fisgada assim, no primeiro contato com a psicanálise, com um carinho tão grande que eu tenho por ela. E acho que isso aconteceu muito pela proximidade que ela tem com a filosofia. E para mim, assim, falar sobre ética é uma coisa que não me sai da cabeça, aquele livro do Aristóteles que é da Ética Nicômaco, que era o filho dele, e onde ele fala que, para ele, a ética, ela é... Bom, os primeiros capítulos ele passa falando do que é bom e do que é bem, e por isso que eu lembrei da fala da Júlia, que ele faz todo um paralelo sobre aquilo que é bom, sobre o que é o bem, como se pratica o bem, e ele assume, assim, uma postura de direcionar o filho dele também para esse caminho, falando que não existe uma ética longe do bem, e que a ética é uma coisa muito palpável. A ética não é uma coisa imaginável, ela não é uma coisa abstrata. A ética é justamente fazer o bem. E só a partir dessas atitudes de fazer o bem é que tu consegue saciar o teu prazer e ser feliz. Então, eu acho que dentro de uma postura da psicanálise, como um profissional, essa deve ser uma fome constante. Então, acho que não deve existir uma ética sem a psicanálise. Eles são muito costurados juntos. E essa ética da psicanálise, ela é muito diferente de uma ética da moral. Ela vai além disso.
o comportamento de um profissional da psicanálise ético, ele tem que ter toda a preocupação com o contexto, com o impacto que vai ter na pessoa que procura aquele profissional, em tudo que tu faz com a cabeça daquela pessoa, com a vida daquela pessoa. Então, eu acredito que sejam muitas coisas para um profissional pensar. Eu queria saber como é que se dá conta disso. Tem mais gente inscrita. Eu gostei muito, Luiz, tu me deu um outro gancho aqui que depois eu vou pegar com o que tu falaste, mas tem mais gente inscrita, Alice? Eu acho que vocês podem... Tem o Fernando inscrito. Acho que vocês podem falar e depois a gente passa para ele. Pode ser? Pode ser. Quem fala, Júlia? Eu ou tu? Tanto faz. Eu acho que eu vou falar, porque talvez eu acho que eu tenho, assim, não sei se eu tenho uma resposta, assim. Primeiro, acho que eu vou falar um pouquinho do que a Luísa trouxe, depois eu falo da Renata, né, que acho que é uma coisa bem importante da gente trazer. Luísa, como dar conta? Eu acho que talvez essa pergunta seja o que nos mova constantemente a tentar compreender o que seria esse dar conta, né? Eu acho que o dar conta está muito relacionado à nossa condição e esse compromisso que a gente vai ter de buscar essa verdade do outro, essa condição de poder ajudar o outro a descobrir qual é a sua verdade, seja ela qual for, né? E aí, quando a gente fala das questões morais, eu fico pensando no quanto nós temos um compromisso também de lidar com os nossos próprios preceitos, preconceitos, desejos, estereótipos, né? Para que exista essa condição, né? Eu não sei se a gente tem uma fórmula de como lidar, mas eu sempre penso e sinto que o lidar também me atravessa muito, né, desse desenvolvimento que eu mesmo preciso ter para poder dar conta, assim, porque de novo é o não saber, né? Mas esses atravessamentos que vão ocorrendo, eles precisam desse espaço para a gente também poder produzir algo com o outro que não seja, né, da regra estipulada do que é, por exemplo, felicidade, e poder dar visibilidade para aquele tipo de felicidade que talvez não tenha nada a ver com o meu tipo de felicidade, e isso ser algo tudo bem, né? Eu acho que quando eu falo nessa ideia do para mim, respeito, acho que é uma palavra que esse respeito assim incondicional ao outro, acho que é muito também nesse sentido de ter um espaço para isso, né? Que a gente normalmente gosta daquilo, de ouvir ou de ver muito aquilo que a gente espera que o outro faça, né? E aí poder, né, sem desejo, sem memória, poder que o outro venha, é uma tarefa difícil. Eu acho que o nosso trabalho é um trabalho exigente, sabe? Eu acho que é um trabalho que nos atravessa de uma outra forma. Por isso que eu sempre falo em aula, e tu que é minha aluna tá de prova, né? Que talvez o que vai nos tornar psicoterapeutas ou psicanalistas que de fato vão conseguir trabalhar vai partir desse atravessamento interno, dessa nossa análise pessoal, psicoterapia, enfim, desses espaços que a gente também vai ter que construir e organizar internamente para que essa escuta possa ser uma escuta genuína, né? Mas eu não sei se essa é a fórmula, né? Eu acho que a gente está sempre tentando construir, repensar de qual seria a forma de lidar com tudo isso, porque também somos seres atravessados, desejantes, pulsantes, atrapalhados, né? Como qualquer outro, né? E aí, pegando o gancho, já que a Luísa é aluna lá da disciplina, né? Acho que é uma missão muito bonita e, ao mesmo tempo, muito desafiadora. Eu não sei se a gente transmite psicanálise. Eu tenho, na minha ideia, que a gente instiga as pessoas a terem vontade, né, de se aproximar da psicanálise. E eu acho um desafio super, super difícil mesmo, assim. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu ainda pego a primeira disciplina, né, normalmente eu sou o primeiro contato que eles têm com a teoria psicanalítica, ao mesmo tempo que eu acho que é um desafio super difícil, né, explicar o inconsciente. Porque alguns professores de outras linhas teóricas, eles mostram imagens, né? E aí fica bem claro que eu não tenho imagens no inconsciente para mostrar. Eu posso mostrar aquela do iceberg, mas assim, vamos lá. Não representa exatamente o inconsciente. E essas inquietações, e falar de complexo de Édipo, né? Poder falar de desejos incestuosos, desejos parricidas, né? Acho um desafio. Ao mesmo tempo, acho que é uma honra poder instigá-los, né? Às vezes, no final da aula, eu costumo dizer assim, tá, gente, como é que tá?
E se o pessoal me diz assim, não estou entendendo muito, eu digo, tá tudo bem, estamos no caminho, né? O entendimento, ele vai vindo com essa acomodação desse saber, né? E acho que isso é muito interessante, porque eu dou outras disciplinas que eu me sinto muito mais segura no sentido de ter lá um slide que me tem a resposta e tá tudo bem, tá ali, ó. A psicanálise não faz isso, né? Tu tem um slide para guiar o teu pensamento, porque senão a gente vai, né? Mas a gente não tem essa concretude, assim, que outras, né, psicologias possuem, que facilitam esse processo. Ao mesmo tempo, é um prazer enorme quando eu vejo que o pessoal que nem estaria na disciplina conecta para ouvir a gente conversar sobre ética na psicanálise na quinta-feira de noite, quer dizer, é porque de alguma forma, né, se atravessaram, aquilo mexeu. E acho que o papel na graduação não é nem de passar, porque eu realmente não sei se a gente passa, mas eu acho que é cutucar. Tipo assim, ó, isso aqui, ó, tu acha legal, né? Ó, isso aqui fala de existência, né? Fala, né? E acho que esse é o papel. Mas acho que é um grande desafio, né? Porque numa formação o pessoal já tem alguma identificação. E na faculdade, né, normalmente, tem alunos que me dizem assim, ó, eu me matriculei porque é obrigado. Eu não gosto do Freud, mas o que tu conhece? Sexualidade, não gosto. Assim, né? E aí a gente tem todo esse trabalho, assim, de dá uma chance, né? Me dá uma chance, vamos dar uma chance aqui pra gente. Então é muito mais, eu acho que no sentido, na graduação, de cutucar do que propriamente, né? Mas é um grande desafio, assim, né? Às vezes me tira o sono um pouquinho quando tem que ensinar inconsciente, mas depois a gente se reinventa. Deixa eu tentar fazer uma costura aí, né, de tudo que está sendo dito aqui, porque eu estava fazendo mil enlaces aqui na minha cabeça. Mas eu vou partir, então, do ponto do Aristóteles ali, que a Luíse comentou, né, que eu acho interessante. Tu lembrou desse livro, né, que é A Ética para Nicômaco, né, que foi um livro sobre ética, né, que o Aristóteles escreve para o filho dele. E ali a gente pode pensar, pode identificar, a gente identifica que ele fala, a Luíse falou, né, do bem e do fazer bem, né? Mas ele descreve também sobre o que é o bem, né? Pensando que isso é a forma de se acessar essa eudaimonia, essa felicidade, né? E então viver bem. A gente observa uma coisa que eu acho que tem uma ligação direta com o fazer psicanalítico também, que é o Aristóteles falando da ética, mas assim, existe uma ética quando ele diz o que é o bem, ele está descrevendo, né? Ele está observando, né, para descrever o que é o bem, né? O que compõe o bem, como é que o bem se apresenta, quando a gente identifica o bem, né? E o psicanalista, ele também faz isso, né? No exercício da escuta, dessa observação, porque ele tem que poder descrever, né, esse psiquismo que está se apresentando, né, para ele mesmo. Ele tem que fazer essa descrição, né, como é que se deu esse blend, como é que se formaram essas relações, que tipo de identificação tem esse sujeito, como é que ele funciona, né, como é que as instâncias psíquicas estão se comunicando, como é que elas se organizam, né? Então tem essa escuta, né, que depois eu também queria comentar, né, através da escuta, mas essa descrição, né, do sujeito. E depois existe o Aristóteles faz uma prescrição, né? Quando ele diz, olha, para ser feliz, para ser ético, tem que fazer o bem, né? Ele faz uma recomendação, ele prescreve, né, para o filho como ele deve lidar com a vida para ser feliz, para viver dentro de uma ética. E isso acaba acontecendo também numa relação analítica, né? Só que isso não está ali num papel carimbado, às vezes nem está dito
como uma recomendação, mas como algo que é vivido na relação terapêutica, né? Isso fica, aquilo que é experimentado na relação terapêutica fica para a gente como uma prescrição, porque a ideia é poder rever esses modelos, fazendo uma relação de objeto, transferenciando na relação terapêutica, poder levar isso, né, para o mundo lá fora, na construção dos enlaces sociais, nas tantas escolhas de objeto que a gente faz. Então, mais uma vez, a gente vê um ponto de encontro, né, entre isso que é muito, né, da filosofia, né, e esse funcionar assim, da psicanálise, né, enquanto uma área de saber. E aí eu entro um pouco no que a Renata falou, porque isso acontece também num ambiente de formação, seja numa academia, né, ou dentro de uma instituição de formação, onde as relações são transferenciadas também, né, onde a relação com o coordenador de seminário, com o supervisor, né, com o professor dentro da sala de aula, né, ali a gente também tem esse algo que é descrito, né, é assim que a psicanálise funciona, esses são os conceitos, enfim, né, mas também é prescritivo quando a gente lida com esse outro, né, o aluno, o sujeito que está em formação, com esse outro como um modelo, né, com o qual a gente transferencia e que a gente vai levar, então, isso para a nossa prática, né, seja enquanto clínico, né, pensando na formação do psicólogo, né, ou qualquer outra área que a psicanálise também se comunica, né, com a educação, com a organização. Minha gata tá passando a frente, gente. Um grita gol, o gato desfila. Então, e eu acho que a gente não pode deixar de comentar que o trânsito de todos esses conteúdos, eles se dão essencialmente na escuta. Eu estava vendo a Magda, né, que trabalha com a escuta analítica, né, trabalha com o pessoal na Horizontes, e eu acho que ela vai concordar comigo, né, que todas essas questões aí, elas se desenvolvem a partir da escuta que a gente consegue estabelecer com o que o outro nos diz, né? Seja aluno, seja paciente, seja supervisionando, enfim, né? Pensando sempre numa escuta que está associando com tantas outras coisas que tem um conteúdo relacionado lá ao jeito muito particular de ser de cada um. Enfim. Fernando? Bom, boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que 5 dias depois daquela jornada, estarmos já aqui todos de novo, olha, Horizonte, realmente eu acho que a Renata tem razão, é janeiro, fevereiro, março. Março já vão estar no outro semestre, né, porque é o jeito que as coisas andam, realmente, acho que é um elogio para o que se faz aqui, né? Bom, segundo, eu gostei muito também de elogiar pelas duas palestrantes, né, não as conhecia, já conhecia um pouco de nome. Bom, realmente ótimas escolhas e ótimas discussões. O que me pareceu que a Júlia e a Keila, que assim, as duas estão transitando, não que sejam éticas diferentes, mas acho que o assunto todo que eu traria assim é que, quem sabe, o que nós temos que pensar um pouquinho antes, moral igual a ética? Moral é prévia à ética? Porque há pouco parece que eu tenho a impressão que, eu diria assim, que quem sabe a moral está presente em tudo, até, mas pode ser que duas aplicações da moral, não estou dizendo que seja positivo ou negativo da própria moral, no que vocês dois disseram, que não são, na minha visão, não são tão semelhantes, são complementares, né? Mas, porque eu acho que assim, e quanto à questão da moral, pessoal, eu sempre me lembro, né, o Freud tem mais de um lugar, né? Mas o Freud quando ele começa a trazer a questão do futuro, o recalque com repressão, ele vai dizer que é vergonha, repugnância e moral. Ele usa essas como se fosse um tripé
né, sobre o qual se assenta a moral. E essa moral que Freud vai trazer vai ser aquela que vai dizer a consciência moral, porque não tinha o conceito de superego, ou seja, quanto a moral, que Freud não colocou muito a ética, porque pelo que eu acho que a partir de Hegel, né, que sei que também estão trabalhando, conhecendo isso, quer dizer, moral está no terreno das ideias, né, e a ética no terreno das ações. Acho que vocês disseram isso, por isso que eu achei que a moral é a mesma. Bom, mas assim, o que eu também queria, eu achei muito interessante, além de tudo, né, foi a Louise, né, também não a conhecia, e ela disse que tem mais adiante que a moral. Eu achei interessante. O que tu quer dizer com isso? Achei interessante a tua ideia, né, assim, porque como se mais adiante, claro, que nenhuma moral vai ser sempre posta em prática igual, mas o que então, mas assim, eu gostei muito, tá? Gostei muito que eu ouvi e parabéns aí, muito legal, obrigado. Eu queria comentar porque essa é eu acho que é importante, né, esse comentário do Fernando. Assim, Fernando, a gente depende também muito, né, sobre o que a gente embasa, né, às vezes uma fala que a gente tenta organizar assim, um pensamento, às vezes a gente seguia mais por alguns autores em detrimento de outro, né? Dentro da filosofia, por exemplo, a gente vai encontrar autores que vão estabelecer muito claramente uma distinção entre ética e moral, né? Bem como tu falaste, assim, colocando a moral nesse âmbito mais interno, essa coisa das ideias, e deixando, né, para a ética, para esse campo das ações, assim, do agir, né? Agora, tem outros autores que eles partem do princípio de que é a mesma coisa, né? Apenas distingue-se que ética, né, é um termo que deriva do grego, e moral vem, né, dessa tradução assim mais romana, né? Então, mas que é sempre esse desenvolvimento, né, de ideias, de uma concepção de bem, de mal, né, que se traduz num agir. Então, um se ancora no outro, né, não tem como ver isso separado, né? Na obra do Freud, a gente também, né, vai ver isso, assim, eu não sei especificamente em relação à moral, mas a gente também tropeça, assim, em muitas coisas, em muitos termos que sofrem uma interpretação diferente pela tradução, né? Então, cultura ou civilização, o mal-estar na cultura ou na civilização. E isso dá um caldo, assim, para a gente discutir, né? A questão tribo também, né? A pulsão, instinto, né? Por que o Freud em alguns momentos usou isso, né? Distinto esses termos, em outros momentos parece que ele estava falando, né, de algo muito parecido, assim, que aproximam esses termos. Então, eu particularmente me posiciono assim, entendendo a ética e a moral, pelo menos dentro do que a gente está conversando hoje, né? Pensando que isso está na constituição psíquica, né? E que, ao mesmo tempo, para se constituir, precisa desse enlace com o fora, né? Dessa relação, dessa ação específica, né? Que um produzindo inscreve no outro, no psíquico do outro. Eu gosto de me posicionar nesses termos, entendendo ética e moral como algo muito, né, misturado ali, né, deixando mais para uma questão de preferência assim do termo, né? Enfim. Só poderia só complementar, porque o básico em Freud é que ele, quando diz, tem um projeto, né, assim, o desamparo, tu trouxesse o Winnicott, né? Quer dizer, o desamparo inicial do ser humano
é a base de todos os conceitos morais. Ou seja, porque o que significa? Precisamos do outro, né? Eu acho que nesse sentido, né? Então, tipo assim, eu acho que... Eu digo assim, mas eu só estou trazendo assim porque me faltou dizer isso, né? Então, acho que essa é a questão que ele... Mas obrigado, desculpa me meter de novo, obrigado, Pedro. E eu fico pensando também, né, assim, concordo com a Keila, que claro, também depende muito dos autores, né? Isso que às vezes é um desafio também, né? Porque da onde a gente está pegando, né? Mas alguns autores também colocam a ética como a reflexão da moral, né? Então, né, do agir. Então, elas andam muito juntas, né? Mas eu vejo que elas têm funcionalidades diferentes nesse sentido, né? Mas são complementares, né? E claro, e essa questão da moral, ela traz essa riqueza dessa reflexão acerca do certo e errado, né? Desses julgamentos, desses valores, né, que vão também remeter a todo o conceito que a gente vai ter do agir ético, né? Então, realmente não tem como dissociar, né, esses dois conceitos. Mas muito obrigada pelas contribuições, foram super, super bacanas. Nós temos um comentário da Karen. Karen, tu não gostaria de falar? Posso falar. Não, eu fiquei pensando conforme a gente ia falando, até na questão assim da clínica, né? Como é que se dá essa relação da ética pessoal, pensando nas identificações ao longo da vida do sujeito, né? Então, quando chega na clínica, pensando também, acho que perpassa por essa questão da moral e de como a gente vai ouvir, como é que vai se estabelecendo essa ética no próprio tratamento, né? Enfim, fiquei pensando sobre isso. Agora a Josiane. Tem que avisar. Desculpe, não tinha aberto o microfone. Então, boa noite para as gurias, né? Dá parabéns pela exposição. E eu fiquei pensando sobre a questão do sofrimento, da ética em relação ao sofrimento psíquico do paciente. Porque quando nós somos procurados, né, na clínica, o paciente vem, via de regra, a partir de sofrimentos. E a gente, numa ética com a psicanálise, ou na psicanálise, a gente não vai trabalhar com a ideia de um esbatimento imediato desse sofrimento, né, de sintomas, etc. A Júlia falou do mundo que nós estamos vivendo, onde tudo é muito rápido, a busca das soluções, das respostas, tudo, né, tem que ser rápido, e até mesmo também de uma forma mais epicurista, de busca de prazeres e aí alívio de desprazer, sofrimento, né, como prazer. E a gente trabalha com a ideia de poder ter respeito a esse sofrimento e suportar junto com o paciente esse sofrimento até que ele tenha condições de elaborá-lo. Bom, mas em contrapartida, muitas vezes nós somos atropelados por buscas paralelas dos pacientes, né? A questão de uso de medicação, a questão de buscas de outras alternativas mais imediatas em paralelo. Então, como é que vocês... Queria que vocês trouxessem um pouquinho disso, né, da questão até porque a gente tem vários estudantes e muitas vezes o próprio terapeuta fica com a ânsia, com a angústia de ter que dar conta do sofrimento, né, de fazer o bem, dar conta desse sofrimento de imediato. Então, se desse para falar um pouquinho disso. Júlia? Posso começar, assim. Acho que é bem importante a gente falar disso, assim, né? Porque eu fico pensando que, de novo, vai me remeter à ideia da gente também entender
as nossas limitações como psicoterapeutas, como psicanalistas, né? Porque, embora eu acredite que a psicanálise ela tenha seja um grande potencializador de grandes mudanças, transformações, a gente depende do desejo do outro, né? Por mais desejante que possamos ser como terapeutas, o desejo e o trabalho maior é do nosso paciente, né? Eu percebo que existe sim, agora vou dar bem uma visão da minha prática, que existe realmente uma busca importante de outros métodos terapêuticos, às vezes não científicos, né, às vezes imediatos, né, nessa perspectiva. E eu tento sempre fazer a leitura, né, de que são várias formas que as pessoas têm de também poder dar conta daquilo que grita dentro delas, né, e que às vezes, como tu mesmo disse, né, a gente não vai estar trabalhando para silenciar aquilo, a gente vai estar trabalhando para baixar o tom para a gente poder entender o que aquilo quer dizer, né. Para nós, o sintoma, ele é uma comunicação que a gente vai explorar, né, e claro que eu não estou dizendo que a gente mantém os pacientes em sofrimento, mas sim, nosso trabalho, ele não tem uma resposta imediata de esbatimento de sintoma em 2 semanas, né. Então, eu sempre tento enxergar que são formas genuínas, né, das pessoas buscarem também outras maneiras de poder entender, dar conta daquilo que as persegue. Elas ficando com a gente em tratamento, né, mesmo tendo todas essas outras ferramentas, eu acho que é super enriquecedor, sabe? Eu realmente, assim, trabalho numa ideia da complementariedade, né? Eu acho muito interessante poder, inclusive, explorar as expectativas, as buscas. Eu, particularmente, tenho no meu consultório casos dessa linha, assim, de pessoas que buscam outras técnicas, e elas fazem uma ligação muito grande com o nosso trabalho, né? Então, assim, o quanto isso também me enriquece e ao mesmo tempo, se eu parto do pressuposto do respeito e de uma escuta da verdade do outro, eu tenho que também poder tolerar, compreender e acolher essas buscas como também sendo uma comunicação que ele me faz, né? Então, eu trabalho muito nessa perspectiva, assim, né? De compreender que também são comunicações e, de fato, a minha experiência clínica, ela é complementar, assim, como pode complementar? Penso muito que isso exige também um trabalho interno de ter espaço para isso, né? Nós somos, a maioria, viemos de formações acadêmicas, científicas, rígidas, né? Acreditamos no que a gente faz, né? E às vezes é difícil dar espaço para o diferente. Mas eu acho que, como psicoterapeutas, psicanalíticas, né, precisamos ter espaço para o diferente e poder utilizá-lo como mais uma comunicação, como mais uma ferramenta de trabalho. Até porque isso também faz parte da gente poder ver o outro na sua totalidade, naquilo que ele também nos traz, né? A questão da medicação, daí acho que já tem uma outra questão de envolver também daí psiquiatras, né? Daí, né, também acho que é importante. Eu trabalho muito isso, assim, que tem alguns casos que a medicação, de fato, se faz uma necessidade no momento, e tem algumas pessoas que eu acho que a gente precisa ajudar elas a tolerar o sofrimento, né? Eu acho que a gente não tá numa cultura que nos ensina a fazer isso. A gente não aprende. Aliás, o sofrimento é quase como uma palavra feia, né? Que a gente não pode ter ou falar. Então, às vezes eu me sinto nesse papel de ensinar que o sofrimento é inerente à existência. E claro que ele tem várias intensidades e que algumas intensidades, de fato, a gente precisa aí dar uma acalmada até para poder trabalhar, né, internamente com os conflitos. Mas que alguns sofrimentos, algumas dores, elas vão poder ser olhadas, né, e ser trabalhadas. Então, penso muito dessa maneira, assim, né, dessa condição. Mas a palavra que me veio na cabeça, que é um pouco também do que a Karen trouxe, assim, né, que é esses atravessamentos, a nossa condição humana como terapeuta de também ter espaços e esses atravessamentos éticos, morais, científicos, precisam também estar tranquilos para que a gente, de fato, possa circular aí pelos outros saberes também, né? Júlia, eu te acompanho muito, assim, no teu raciocínio e também na tua posição, assim, na tua postura, né? Eu trabalho também muito parecido, né? Porque eu parto de o meu pressuposto é de que cada sujeito que chega, né, é um universo,
né? Tem uma linguagem própria, né? Tem uma maneira de... Tem suas experiências, né? Então, vem de um nicho cultural, vem de um núcleo familiar, onde determinadas ações assim são corriqueiras, são vividas de uma forma ou de outra. Então, a gente que trabalha com a psicanálise, eu acho que a gente tem que ter essa escuta o mais aberta possível, né? E, aliás, foi assim, né, que começou, né? Tinha lá as histéricas com seus sintomas conversivos, enfim, né? E daí, daqui a pouco, o Freud diz assim, tá, mas e o que isso quer dizer no universo dessa pessoa? Né? Por que é o braço, não é a perna? Por que é desse jeito? Né? O que isso está comunicando? Ah, e isso é tão bacana, assim, eu não sei se quem na prática clínica, assim, né, vai ter mais gente que concorda comigo, mas a gente acaba estabelecendo com cada paciente um vocabulário próprio. Né? Então, às vezes é uma palavra que tem um sentido muito especial na vida daquela pessoa e a gente começa a usar junto com ele, né? Junto com aquele paciente. Então, vira um universo ali único, né? Então, eu acho que o exercício da ética dentro da psicanálise é fundamentalmente ter essa escuta o mais livre de julgamento, né? e aberta. Né? Aberta. E dentro disso, claro, que os pacientes vão chegar com as suas crenças, com a sua religião, né? Com seus princípios, enfim, né? Com todo o seu desamparo, né, que eu acho que é importante, o sofrimento, né, a gente poder escutar, nunca minimizar isso, né, e também entender, né, que o terapeuta tem sim, né, os seus princípios, né, tem a sua história, tem a sua experiência, e às vezes cabe a gente reconhecer, né, os nossos limites na ajuda em relação a um outro. Né? Isso também é muito ético, né, da gente poder dizer, olha, talvez eu não seja a melhor pessoa para te ajudar. Né? Então, isso também eu acho que faz parte. Né? E voltando um pouquinho à questão que a Renata trouxe, assim, da transmissão, existe transmissão ou não, enfim, eu acho que associando, assim, isso que a gente está falando, né, mais do que uma filiação ou títulos, né, do profissional que trabalha com a psicanálise, a que instituição está afiliado, onde é que fez a sua faculdade, né, com quem que se analisa, enfim, a gente tem que poder observar como é que essa pessoa se coloca na relação com aquilo tudo que ela estuda, né? Qual é a relação que ela tem naquilo que ela fala, né? Naquilo que ela pratica com aquilo que está, né, nessa experiência dela. Então, eu acho que por aí talvez a gente possa ir fazendo um esboço assim desse fazer ético, né, de quem trabalha com psicanálise. Então, já vamos agora, chegando no nosso horário, né? Acho que já vamos finalizando. Vou passar uns recadinhos e depois vocês podem fazer o fechamento da atividade. Só para lembrar daí que semana que vem a gente também tem a quinta psicanalítica, que vai ser o recém-nascido, prematuro e seus pais. Bastante gente perguntou e tem perguntado também da questão do certificado, né? A gente fornece certificado para todo mundo que se inscreve pelo Simpla e vai para o e-mail que está cadastrado lá. E também quando entram na sala, né, normalmente a gente se entra com um nome diferente que a gente não encontra, a gente pergunta, assim, mas para a gente poder fazer o check-in da pessoa na atividade e receber o certificado, que vai por e-mail, normalmente de 1 a 2 dias depois do evento. E queria agradecer vocês também, né? Um pouquinho antes.
Mas acho que a gente você faz o fechamento da atividade. Uhum. Acho que cada uma pode falar um pouquinho, assim, no contexto geral. Tá bem, agora eu vou falar primeiro, tá, Júlia? Gente, eu queria agradecer, assim, é sempre, quando a gente tem esses momentos, né, acaba sendo um exercício, assim, de organização das ideias, né, porque a gente tem que, às vezes, parece, não, peraí, eu tenho coisas aqui dentro, e é quando a gente organiza a fala, né, e assim também acontece, né, na psicanálise, tem um monte de coisa aqui dentro, daí a gente organiza a linguagem, né, e isso cria um laço com o interlocutor, né? Eu acho isso super importante, eu acho que a gente está praticando psicanálise, então, nesse sentido, eu acho que a gente está praticando agora, praticamos todo esse tempo aqui, e eu queria agradecer, porque eu me senti também super abastecida, assim, conversando com a Júlia e com as colocações que vocês fizeram. Então, foi uma experiência bem bacana. Só tenho a agradecer o convite, Horizontes e a parceria da Júlia. Júlia, antes de tu falar, deixa eu passar para a Renata, porque a Renata faz os agradecimentos e eu acabei me passando dela. Vou ver se eu consigo falar, se ninguém vai gritar, mas eu gritei aqui para ninguém falar junto comigo, nenhum xingamento do jogo do Grêmio. Não, eu queria agradecer vocês muito, né, a Júlia e a Keila. Acho que quando vocês falam também, né, a gente falou da transmissão, da psicanálise e das identificações, não é à toa que esse grupo se constituiu, não é à toa que vocês estão aqui, né, a gente antes estava comentando, Keila e eu nos conhecemos há uns 30 anos, mais ou menos, quase 30, né? A Júlia é uma amiga não de 30 anos, mas alguém também muito próxima e a quem eu admiro muito. Então, eu quero agradecer a vocês e também as palavras do Fernando, né? Eu acho que são importantes, porque, assim, nesse percurso que a gente tem feito, né, das quintas psicanalíticas, vem se constituindo, na verdade, um espaço que eu acho que nem nós tínhamos nos dado conta, nós que, né, organizamos, eu, a Lisiane, a Natália, a Kimberly, agora o nosso grupo ganhou outros adeptos, eu quero agradecer a Richelle, que aceitou participar, a Karen, o Gabriel Vanin, a Jaque, né, nós não tínhamos nos dado conta, assim, da extensão disso, e depois de uma apresentação de uma colega de Brasília, da Almira disse, Renata, parabéns pela atividade, pelas atividades, né, vocês vêm criando um instituto livre de assim, de pensamento, livre de institucionalidade. E acho que essa é a proposta também, né, que eu queria também deixar aqui para vocês, apesar das atividades, claro, partirem da Horizontes e serem encabeçadas pela Horizontes, eu acho que está se constituindo um momento de não sei se de transmissão da psicanálise, né, mas pelo menos de pensar a psicanálise e o fazer psicanalítico, que a gente quer cada vez mais que possa ser um pensar livre, nesse sentido de que todos possam participar e que cada vez mais a psicanálise possa chegar, né, a diferentes pessoas, a diferentes lugares, a diferentes regiões, enfim. Então, acho que vocês tenho certeza, só abrilhantaram mais uma das quintas psicanalíticas. Então, muito obrigada mais uma vez às gurias que fazem com que o evento aconteça. E agora minha lista de agradecimentos toda quinta vai ficar maior, né? Tem mais gente para agradecer, mas eu acho que é importante sempre que as pessoas sejam reconhecidas no fazer delas, mesmo que às vezes o fazer seja esse dos bastidores, mas que é extremamente importante, se não tiverem as gurias aqui, e agora o guri, né, o Gabriel, para que isso aconteça, não acontece mesmo. Então, obrigada e nos vemos quinta. Vou fechar e ninguém falou, graças a Deus aqui. Vou fazer então o meu fechamento aqui de agradecimento, né? Eu queria, assim, agradecer imensamente a todos, né, que estavam aqui conosco hoje, ao convite da Renata e da Horizontes, que é sempre uma instituição muito querida, né, que sempre me ajuda também em várias perrengues aí que a gente constrói juntos, né. Agradecer por ter esse espaço de troca, por poder ouvi-los, né, e por fazer essa parceria com a Keila, né, que eu já disse anteriormente, que é uma pessoa que eu também conheço há um tempo, tem uma admiração muito grande, foi muito prazeroso para mim estar aqui,
falar desses temas, né, que ao mesmo tempo que eu gosto muito, eles me inquietam, né, eu estava pensando como é que nós íamos fazer essa conversa, e assim como tu, Keila, eu saio bem abastecida e com vontade de conversar mais sobre isso, né, então acho que isso é sim fazer da psicanálise essas trocas e também da ética, né, da gente também, acho que são dois temas que merecem espaços de trocas, até porque muitas vezes são compreendidos como sendo algo muito menos ampliado do que de fato se propõe a ser. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, também agradecer aos meus alunos, né, que abriram, que a gente topou, em vez de seguir o nosso conteúdo de segunda tópica, vir falar sobre a ética na psicanálise. Então é isso. Agradecer e dizer que estou muito feliz de ter participado. Então também, então encerramos hoje. Espero vocês semana que vem na atividade do recém-nascido, prematuro e seus pais. E agradecer de novo, acho que como a Renata falou, assim, é um momento que a gente não se dava conta da proporção que tomou e que nos instiga cada vez mais a pensar temas diferentes e relacionados, né? E acho que a ética achei ótimo que comece depois da jornada a questão da ética, porque agora vão vir temas, e os temas todos são relacionados a isso, né? A gente não consegue pensar a psicanálise sem pensar na ética também, né? Mas então tá, muito obrigada a todos. Bom, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau. obrigada.